Ah, então tá bom. Então, o nosso, então o assunto nosso de hoje é o autoconhecimento, né? Assunto esse que nós vamos abordar, e falando um pouquinho também do progresso do corpo e do espírito. E as referências, eu fui pegando aí uma série de informações. A Marta me deu uma boa orientada, quero até agradecer, no sentido de captar aí algumas informações para a gente compor esse nosso bate-papo. E a frase, na verdade, hoje eu trouxe duas frases. A primeira é assim, ó: e em todas as vias reconhecemos o impositivo do conhecimento e do autoconhecimento, para que o erro ou o desequilíbrio não nos compliquem a romagem ou atrasem a marcha. Não complique o nosso dia a dia, a nossa forma de ser, né? Ou e assim atrasando a nossa marcha evolutiva. Isso nos disse Emmanuel, tá? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso para nós foi Jesus, Jesus Cristo. E aí eu trouxe essa figura, conhece-te a ti mesmo. Então, toda vez que nós vimos, nos olhamos refletidos em algum local, a gente pode olhar para essa constituição física que nós temos. Mas esse conhecimento, né, de si mesmo, ele é mais voltado à nossa espiritualidade, à nossa essência, né? Gente, só um minutinho aqui, eu estou com uma faixa me atrapalhando a minha visualização aqui. Agora sim. Então, a busca do ser humano por respostas sobre a natureza e as coisas, a vida em si mesma, já remonta de muitos e muitos séculos, né? No século V a.C., o filósofo grego Sócrates já se preocupava com isso e dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza ou das coisas, ele deveria primeiro procurar a conhecer-se a si mesmo. E lá tem um pórtico lá, né, no templo de Apolo, que estava gravada a expressão: conhece-te a ti mesmo, que se tornou então a bandeira do filósofo grego. Nós estamos falando isso cinco, no século V antes de Cristo. O meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal é através de seu autoconhecimento. O famoso dito socrático conhece-te a ti mesmo, no pensamento de Sócrates, significava precisamente consciência racional de si mesmo, né? A consciência raciocinada de si mesmo. Então, compreendamos que a humanidade atual, ela efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física, mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem de Jesus, com o conhecimento da imortalidade, das pluralidades das existências, da reencarnação, princípios da doutrina que nos explica o processo evolutivo, tá? Então, progresso e vida, isso nos traz Emmanuel. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja,
contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Inventa computadores que o auxiliam, efetuando prodígios de informação e de cálculo, mas ainda não conhece, nas engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito, dessa engrenagem que nos compõe, né? Através das que se expressam nas leis de causa e efeito, tá? Que nos trazem o quê? Experiência e nos levam ao destino, né? Aquele que nós buscamos. Então, o homem utiliza a energia nuclear, todavia, ignora ainda toda a extensão dos poderes do espírito. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica. Entretanto, ele é compelido a receber aulas de relacionamento humano a fim de se harmonizar-se com os vizinhos que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer, tá? Então, faz grandes obras, né? Astronáutica, voos espaciais, mas para entender e para se harmonizar com vizinhos, às vezes precisa ir buscar ensinamentos ou cursos, né, de relacionamento humano. Vacina-se contra a poliomielite e outros males, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio e do ressentimento, da discórdia e do desespero. Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio nos céus que o rodeiam. No entanto, não sabe manejar senão muito imperfeitamente os valores da alma. Então, eu trouxe aqui um texto do livro de Tomé, né? Tomé é aquele que precisa ver para crer, lembram-se? E é um texto gnóstico, né? Encontrado num livro lá do árabe, que chama Nag Hammadi, de 1945, tá? E são considerados ensinamentos originais dentro desse livro, porque datam do primeiro século. Esses textos foram registrados desculpa, eu escrevi Paris, mas é a partir do diálogo que Jesus teve com Tomé. Matias, provavelmente o autor, mas não assinou o manuscrito, tá? Então, no capítulo 1, esse manuscrito diz assim, desse livro: ditos secretos que o Salvador transmitiu a Judas, Tomé e eu, Matias, né? Enquanto caminhávamos, eu os ouvia conversar e registrei. O Salvador disse: Irmão Tomé, enquanto tu ainda tens tempo no mundo, ouve-me e eu esclarecerei as suas preocupações. Dizem que és meu irmão gêmeo e meu verdadeiro amigo. Portanto, examina-te e percebe quem és tu, como vives e o que será de ti. Já que é chamado de meu irmão, não é conveniente que conheças a ti mesmo? Jesus dizendo: sei que compreendes, porque já sabes que sou o conhecimento da verdade. Enquanto me acompanhas, apesar de ignorar muitas outras coisas, adquiriste algum conhecimento e será visto como aquele que se conhece, pois aquele que não se conhece, nada conhece. Mas aquele que se conhece já atingiu, pelo conhecimento, o reino de Deus, tá? Então, essa fala de Jesus com São Tomé, tá? Ele está enfatizando a importância
do autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, você alcança, vai ser possível alcançar o reino de Deus. Então, meu irmão Tomé, percebas a verdade que está oculta e que outros tropeçam por ignorar. Então, o autoconhecimento é uma necessidade, esclarece o Espiritismo. Mas, transportando a essência do pensamento de Sócrates para os nossos dias, será que atualmente o homem, e principalmente nós espíritas, conhecedores de tantas verdades do mundo espiritual, conhecendo a nós mesmos? Qual será o móvel ou a inconstância de nossas ações perante a própria doutrina espírita, perante nossa família, a sociedade e mesmo perante a nós mesmos? Sabemos que somos imortais, mas será que nas horas de crise ou nas situações difíceis temos sabido manter a calma? Daquele que sabe que toda tempestade chega e passa, e que por mais que a noite seja densa, não há nada que possa impedir o nascer de um novo dia. Temos consciência que reencarnamos para o resgate dos débitos do passado e o consequente desenvolvimento intelecto-moral que todo espírito carece. Temos sido capazes de manter as esperanças diante da debilidade orgânica crônica das pessoas que estão ligadas a nós e que não mantemos afinidade? Da situação econômica difícil, da insatisfação de sonhos que gostaríamos de realizar, mas que as circunstâncias nos impossibilitaram de fazê-lo? Hoje compreendemos que em nossa jornada evolutiva não fizemos apenas amigos. Antes mesmo prejudicarmos e perseguirmos muitas pessoas, mais adiante saibamos que essas criaturas demonstrarão aversão por nós. Temos demonstrado a humildade e o amor exemplificados por Jesus, visando a reconciliação necessária, ou estamos acalentando animosidades que apenas dificultarão nossa situação no futuro? Kardec deixou claro que fora da caridade não há salvação, mas temos nos esforçados em doar algo de nós em favor do nosso semelhante? Ou temos exercitado a falsa bonomia, bondade, achando que alguns trabalhos assistenciais realizados uma vez por semana nos descortinarão as portas do paraíso? E por tudo isso, por tudo isto, por todas essas grandes verdades que os espíritos trouxeram para os homens, através de Kardec e posteriormente, em nosso século, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com obras tão elucidativas como as de André Luiz e Emmanuel, cujas destes últimos, expressando um alto teor evangélico, apresentando o Espiritismo como o próprio cristianismo redivivo, onde constatamos que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande perante a vida, pois nenhuma outra religião explica os mecanismos da existência tão claramente quanto a nossa. Em nenhuma outra existe um evangelho tão claro, onde são elucidadas até as mais alegóricas parábolas de Jesus. Então, o que que você está dizendo aí, gente? Nós temos a faca e o queijo na mão para absorver conhecimentos, mas
Nós estamos nos autoconhecendo diante de todas essas informações? O que que nós estamos usando para nós entender um pouco mais sobre nós mesmos? Daí a necessidade, então, do autoconhecimento pregado por Sócrates, que foi também abordado nos livros dos Espíritos por Santo Agostinho, como a maneira mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao mal. Vocês se lembram do checklist de Santo Agostinho, né? Então, na subdivisão da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio para se chegar ao autoconhecimento. E na resposta que se segue à formulação da pergunta, se aconselha a interrogarmos a consciência ao final de cada dia, passando em revista o que fizemos e perguntar a nós mesmos se não faltamos com o cumprimento de algum dever e se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Essa é a citação de Santo Agostinho, tá? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então nós temos que fazer esse checklist, tá? É com essas ferramentas que nós vamos nos autoconhecendo. Aconselha-se ainda a indagarmos de nós mesmos o que estamos fazendo e qual o móvel de nossas ações. Se estamos praticando ações que censuraríamos nos outros e que não teríamos coragem de confessar. Quer dizer, ver nos outros, mas não ver na gente mesmo, né? Aquela questão do cisco no olho do irmão e não ver o argueiro no seu próprio olho. Então, se ao entrarmos no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teríamos medo do olhar de alguém no mundo espiritual? Então, devemos analisar nossos atos e examinar o que podemos estar fazendo contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra nós mesmos. E o espírito comunicante finaliza categórico. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Todos nós somos criaturas humanas, passíveis de erro, e por isso mesmo, tudo isto aqui exposto sensibiliza antes a nós mesmos. Mas precisamos compreender que o Criador nos atribuiu não apenas a imortalidade, nos concedendo todas as possibilidades para o progresso intelecto-moral, mas que este só pode ser efetuado por nós mesmos, visto sermos dotados de livre arbítrio, que é a faculdade de fazer ou não fazer, o poder de decidir entre o bem e o mal. Sem, então, o estudo do Evangelho e o conhecimento das verdades espirituais, sem o trabalho que aprimora a alma e sem o conhecimento de nós mesmos, fica muito difícil palmilharmos o caminho da luz, trilharmos o caminho da luz. Talvez daí todos os erros cometidos nestes mais de 2000 anos por aqueles que sucederam a vinda do Cristo, pois, se não conhecemos a nós mesmos, complexas se tornam as palavras do Mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que nós podemos conhecer a verdade se nós não conhecermos a nós mesmos, tá? Como é que nós poderemos nos libertar, então, como essa citação de Jesus diz, se nós não nos conhecemos? Nós não
praticamos o autoconhecimento. Então, renasce agora. Nunca é tarde, tá? Dá para começar a fazer agora. Então, não ouvides, não se esqueça da assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vocês se lembram dessa citação? É, é de uma passagem de Jesus com Nicodemos, né? Renasce agora, então, em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre si mesmo no tempo. Mais vale auxiliar, ainda hoje, do que ser auxiliado amanhã. Isso está lá no livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico, né? Mensagem 56 no Renasce Agora. Entrou num minuto, tá, Jorge? Ah, obrigado, Martim. Tá. Obrigado. E assim, recomece então agora, porque muitas vezes nós já fizemos algumas tentativas, né? E acabamos deixando, talvez até para um segundo ou terceiro plano, tá? Mas nunca é tarde para recomeçar, né? Então, se for esse o caso, recomece agora. O recomeço é tratado claramente, então, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, apresentado no Evangelho de São João. Nesta passagem, abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábitos. Então, por sermos espíritos em evolução, é evidente que ainda não conseguimos ver o reino de Deus com a mesma amplitude e elevação de Jesus. Mas por que é tão difícil seguir as orientações de recomeço? Joana de Ângeles conceitua a preguiça como a forma quando entramos nesses ciclos de repouso prolongados. Acabamos nos acomodando com o nosso estado evolutivo. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, né? Temos aí os 365 dias do ano. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Então, se em um ano nós temos 365 oportunidades, né, que elas se renovam a cada dia, assim como o sol nasce, né, a cada dia, imagina durante o período de uma existência. Quantas oportunidades se fazem presentes? Então, conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. E lembremos que na introspecção encontramos um refúgio de paz e uma direção segura para a vida, né? A introspecção é quando nós nos voltamos para nós mesmos, né? Voltamos para o nosso interior. Então, nós encontramos um refúgio de paz e uma direção segura para a vida através desse autoconhecimento. A espiritualidade nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, né? Não é isso que a gente vê aí constantemente em diversas citações do nosso Evangelho, nas literaturas espíritas, né? Nas literaturas edificantes, né? Não é para que nós olhemos
para nós mesmos e que nós possamos nos conhecer, tá? E eliminar as coisas ruins e evidenciar as coisas boas. Então, o autoconhecimento, na visão do Espiritismo, é uma finalidade da nossa reencarnação. É para que cada vez mais nós possamos nos conhecer. E nos conhecendo melhor, nós passamos a agir melhor. Então, o Espiritismo esclarece que amar a si mesmo é um instrumento para o autoconhecimento. Sempre que nós melhoramos, também melhoramos o mundo, né? Então, irmãos, acordemos, né? Como Joana de Ângeles disse, né? Essa preguiça que às vezes acaba demorando muito tempo e a gente perde como se estivesse num sono profundo. Então acordemos. Acorda para a vida. A sua felicidade não pode ficar adormecida. Conhece-te a ti mesmo. Descubra a luz que tem dentro de você e use-a, né? Nós temos falado nos últimos tempos aí, né, sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? Que nós podemos ser a luz do mundo e ser o sal da terra, aquilo que dá sabor. Mas para isso nós precisamos nos conhecer, né? E corrigir as mazelas que carregamos dentro de nós. Então, conhece-te a ti mesmo, descubra a luz que tem dentro de você e use-a. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, tá? E que Jesus nos abençoe. Nessa imagem aí é o diálogo que ele teve com Nicodemos, né?